Olá, em nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre ceticismo e conhecimento. E vamos ver qual é a relação entre ambos e por que razão o ceticismo é considerado útil para as ciências. A palavra ceticismo deriva do grego skepsis, que significa exame, investigação. Atualmente, ceticismo é sinônimo de dúvida, e cético é aquele que duvida de tudo ou de algo em particular. Veja como essa explicação é interessante. Hoje em dia, a palavra ceticismo significa o oposto de conhecimento. Para entender essa situação, vamos traçar um rápido perfil da anatomia do ceticismo. O que ocorreu quando os gregos começaram a elaborar as primeiras teorias científicas sobre o universo foi o seguinte: diversas alternativas foram apresentadas para explicar como o universo surge, como ele se compõe, como as coisas desaparecem, como elas surgem novamente. Essas diversas alternativas, no entanto, tinham boas razões cada uma delas, e não era possível decidir qual era a correta. Em razão disso, uma coisa curiosa ocorreu. Em lugar de se propor uma outra alternativa, alguns pensadores sugeriram que talvez fosse o caso de que nós não temos como conhecer realmente como o universo é. Aí o surgimento da posição cética, no sentido em que essa palavra tem até hoje em dia. Não mais apenas como investigação, mas especialmente como dúvida. E essa dúvida, que era inicialmente uma dúvida teórica, foi se alastrando para a prática. E muitos daqueles filósofos céticos começaram a duvidar mesmo das coisas mais comuns do dia a dia. Um exemplo que nos mostra isso, um exemplo que também é curioso, é a história contada por um historiador da filosofia do século III depois de Cristo, sobre o filósofo cético grego chamado Pirro. Segundo Diógenes, Pirro caminhava e conversava com seu professor e amigo Anacharco, quando este caiu num pântano. Pirro continuou a caminhar sem o ajudar, tal a desconfiança que tinha de seus sentidos. A visão do amigo se debatendo no pântano, bem como seus gritos de socorro, podiam muito bem ser ilusão. Se outras pessoas não tivessem ajudado Anacharco, provavelmente ele teria morrido. Essa história, se verdadeira ou não, se for apenas uma anedota, ela nos mostra como aquela atitude positiva inicial de duvidar, quando era preciso duvidar, acabou se tornando uma atitude exagerada. Daí a distinção necessária entre ceticismo exagerado e ceticismo moderado. O ceticismo exagerado é aquele em que a dúvida se estende para o campo da vida prática e atrapalha a ação do indivíduo. Ou então é quando o sujeito duvida por duvidar, sem apresentar razões de por que está duvidando. Já o ceticismo moderado é aquele ceticismo em que são apresentadas as razões para a dúvida que está sendo proposta. Ou então quando a postura cética é utilizada como um caminho para atingir o conhecimento. Um exemplo claro desse segundo tipo de ceticismo moderado nós encontramos no filósofo francês René Descartes, que introduziu em epistemologia a chamada dúvida metódica, ou também conhecida como dúvida cartesiana. Nós podemos ter uma ideia do que consiste essa dúvida cartesiana vendo os dois primeiros princípios de filosofia segundo René Descartes. Artigo 1º. Para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, pôr todas as coisas em dúvida, tanto quanto se puder. Artigo 2º. É útil também considerar como falsas todas as coisas de que se pode duvidar.
Qual é a proposta que Descartes está fazendo aqui? Descartes propõe que tudo aquilo que é duvidoso seja considerado falso. Mas não é isso justamente um ceticismo exagerado? Parece, mas não é. Porque Descartes é cuidadoso em afirmar, em outras partes do seu texto, que isso nada tem a ver com a vida prática. Nós devemos continuar vivendo normalmente, de acordo com os costumes da sociedade em que vivemos. O que nós devemos fazer com a dúvida metódica, segundo Descartes, é examinar até que ponto as nossas ciências estão bem fundamentadas. E é essa a proposta dele. Essa proposta da dúvida metódica consiste numa técnica de avaliar as pretensões de conhecimento. Como é que funciona essa técnica? Descartes utiliza elementos que já a filosofia anterior a ele havia proposto, como, por exemplo, a dúvida dos sentidos ou a dúvida do sonho, e introduz um elemento novo pelo qual ele ficou famoso, a chamada dúvida do gênio maligno. O que são essas dúvidas? Essas dúvidas não são dúvidas práticas. Não se trata do sujeito saber, por exemplo, como deve conduzir a sua vida, ou se a gente for pegar um exemplo atual, qual é o curso que eu devo fazer? Como é que Descartes construiu essa metodologia? A coisa é relativamente simples. O que ele faz é aquilo que se chama de experimento, assim como se faz nas ciências hoje em dia. A diferença é que não é um experimento laboratorial, é um experimento de pensamento. E ele é construído da seguinte maneira. Você toma um elemento que geralmente é uma crença comum, modifica esse elemento e vê de que maneira isso afeta o nosso conhecimento, para verificar qual é o fundamento do conhecimento. No caso de Descartes, entre os exemplos que ele usa, ele cria a hipótese do gênio maligno. Isso é chamado hipótese porque ele não está afirmando que isso é realmente assim. Ele apenas está dizendo, imagina se fosse assim. A hipótese do gênio maligno é construída na crença do Deus cristão. O Deus que é onipotente, onisciente. Além dessas características, Descartes imagina, e chama isso de gênio maligno, uma divindade que fosse como Deus cristão, só que fosse enganadora. E ele pergunta, posso eu imaginar isso? Sem dúvida eu posso, não é contraditório. Então vamos supor que existe um Deus que pode fazer tudo o que quer e que sabe tudo, mas cuja diversão é nos enganar constantemente. Então, por exemplo, se eu penso que 3 vezes 3 igual a 9, Deus está me enganando, influindo no meu pensamento. E eu acabo em erro. Que garantia eu tenho contra isso? Essa é a forma de raciocinar. Vamos agora utilizar um exemplo mais contemporâneo, já que muitas pessoas hoje em dia já não acreditam em Deus. Vamos mencionar um famoso exemplo de um filósofo americano chamado Putnam, que é a hipótese do cérebro numa cuba. Hipótese do cérebro numa cuba. Um cérebro humano é retirado do corpo de um bebê e mantido vivo em um recipiente com fluido nutritivo. Suas células nervosas estão conectadas a um computador de tal forma que tem experiências como se estivesse em um corpo e vivendo em um ambiente externo usual, embora seja o computador a fonte das informações. O que essa hipótese nos mostraria? Veja que ela é uma hipótese bem atual, está baseada nos conhecimentos científicos do século XX.
A ideia com essa hipótese é a seguinte: vamos supor que isso seja verdadeiro. Não estamos dizendo que é verdadeiro, estamos apenas fazendo a suposição. O que aconteceria então se esse fosse o caso? Digamos que seja com você, que em algum momento você descobre, quando atinge a idade da razão, que você nada mais é do que um cérebro ligado a um computador, que você não tem o corpo que você achava que tinha. Como é que isso vai afetar aquilo em que você acredita? Algumas coisas, obviamente, vai afetar, porque muitas das coisas que você acredita estão baseadas no fato de que você tem um corpo. Agora, se você descobre que não tem um corpo e que é só um cérebro ligado a um computador, essas coisas nas quais você acreditava porque acreditava ter um corpo, perdem o seu fundamento. Por exemplo, que as coisas são coloridas, que as coisas têm certos cheiros. Como responder a isso? Esse é um outro ponto. Como responder ao cético? Há um tipo de resposta que é muito comum e que as pessoas, quando ouvem esse tipo de discussão filosófica, logo apresentam, que é uma resposta mostrando a obviedade do conhecimento. Por exemplo, se um cético duvida da existência dos corpos, você balança a mão na frente dele. Mas isso, na verdade, não prova nada. Por que não prova? Porque balançar as mãos supõe que existam corpos físicos. E é justamente isso que o cético está duvidando. É como no caso de um sonho. Se alguém está sonhando e não tem certeza se está dormindo, se está acordado, e pede para alguém que lhe belisque, esse beliscão não serve como argumento para distinguir o sonho da vigília. Vamos ver isso num exemplo. Eu não acredito! Melissa! Melissa, eu não acredito! Eu acho que eu ganhei na Mega Sena! Ganhou na Mega Sena? É, parece que eu tô sonhando! Me belisca pra ver se eu não tô sonhando! Ai! Por que você fez isso? Ué, você pediu, eu belisquei. Poxa, doeu, Melissa. Sei lá, você pediu, eu continuei. Não sei porque você tá irritado. Nossa, mas você tem unha comprida, machuca, sabia? Ah, desculpa, mas da próxima vez não pede, que eu vou continuar beliscando. Mas eu pedi porque Por quê? eu tava... Essa história que vocês acabaram de ver não serve para fazer a distinção entre sonho e vigília, entre estar sonhando e estar acordado. Porque tudo isso ocorre dentro do sonho. Um beliscão dentro do sonho é tão real quanto todo o resto do sonho. Se eu admito a possibilidade de que a vida inteira é um sonho, não adianta eu fazer aquilo que na vida normal serve para distinguir o sono da vigília. Na vida normal, se alguém está dormindo e eu quero acordá-lo, eu posso dar um grito, posso mexer na pessoa, mas é porque eu já suponho que haja uma diferença, e vivo a minha vida dessa maneira, entre estar dormindo e estar acordado. O argumento do sonho é algo mais geral. Então, para refutar esse argumento, não basta fazer alguma coisa que seria normal. É preciso algum outro tipo de argumento. E é aqui que nós entramos naquilo que seria resposta adequada ao cético. A resposta adequada ao cético pode ter dois formatos. Ou nós mostramos a inconsistência da afirmação cética, ou mostramos os pressupostos que o cético está fazendo ao afirmar o seu ceticismo. No primeiro caso, por exemplo, se alguém diz que não é possível saber nada, essa sentença, não é possível saber nada, que seria uma espécie de ceticismo universal, essa sentença é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, se o cético está certo ao dizer que não é possível conhecer nada ou saber nada,
Se ela for verdadeira, nós sabemos isso, que não é possível saber nada. Logo, é possível saber algo? Logo, o cético fez uma afirmação que, na verdade, é falsa. Quer dizer, se a afirmação do cético for verdadeira, ela é falsa. Isto é um absurdo, uma contradição. Isto é impossível. É impossível no mesmo sentido em que é impossível alguém pretender desenhar um triângulo com 5 lados. Por que é impossível desenhar um triângulo com 5 lados? A pessoa não tem a capacidade física? Não, não é nada disso. Não é da mesma maneira que é impossível para um de nós atravessar uma parede. É impossível porque é absurdo. Qualquer um que compreende o que seja um triângulo, compreende também que nenhum triângulo pode ter 5 lados. Então, se nós mostrarmos ao cético que a opinião dele é contraditória, esta é uma resposta adequada. Outra forma de responder adequadamente ao cético é mostrar que a própria dúvida dele pressupõe aquilo que ele está apresentando como dúvida. Como assim? Veja, por exemplo, se o cético apontar para a incerteza das informações dos sentidos, mostrar que esta incerteza só é percebida em razão de que os próprios sentidos corrigem a informação sensível anterior. Essas considerações nos levam ao ponto seguinte: acerca das condições necessárias para o conhecimento, que são a crença, a verdade e a justificação. Se eu digo, eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, o que está implícito aí? Primeiro está implícito que eu acredito que 2 mais 2 é igual a 4. Segundo, está implícito que, por acreditar nisso, eu considero que é verdade que 2 mais 2 é igual a 4. E aqui há um elemento importante em todo o conhecimento: a verdade. Mas o que é a verdade? Uma das definições clássicas frequentemente apresentadas é a definição de Aristóteles. Dizer daquilo que não é, ou daquilo que não é, que é falso, enquanto dizer daquilo que é, ou daquilo que não é verdadeiro. Essa definição de Aristóteles ainda é muito boa e é largamente utilizada em epistemologia porque ela é bastante geral e pode ser aplicado tanto em questões da vida prática como em questões na ciência. O que Aristóteles quer dizer é o seguinte: por exemplo, se eu tenho diante de mim uma mesa e essa mesa é branca, se eu digo a mesa é branca, estou dizendo aquilo que é verdadeiro. Por quê? Como diz Aristóteles, digo daquilo que é. No mesmo exemplo da mesa branca, se a mesa que eu tenho na minha frente é branca e eu digo assim, a mesa é verde, então eu não estou dizendo a verdade. É como disse o Aristóteles, estou dizendo daquilo que não é. Estou dizendo da mesa que é branca, que ela é verde, e isso não é verdadeiro. A outra parte da definição também funciona. Se eu digo, por exemplo, de uma cadeira que tem 4 pernas, que ela tem 3 pernas, estou dizendo daquilo que não é uma cadeira de 3 pernas, que ela é uma cadeira de 3 pernas. Então, não estou dizendo a verdade, porque a verdade não corresponde com aquilo que eu estou vendo. Entretanto, isso não é suficiente para que haja conhecimento. Porque pode ser o caso de que nós dizemos a verdade e dizemos isso por sorte ou por acaso. Como se alguém me pergunta se eu sei quantas mesas há naquela sala e eu digo há 30,
e a pessoa vai lá e conta e há realmente 30 mesas, isso quer dizer que eu sabia que aquela sala continha 30 mesas? Não necessariamente, porque pode ser que eu tinha passado lá no dia anterior e alguém me falou que havia 30 mesas lá, e eu acreditei. Mas entre o dia de ontem e o dia de hoje, muitos elementos podem ter ocorrido. É que a razão da minha crença, neste caso, não é suficiente para justificar aquilo que eu creio. E se não é suficiente, não constitui conhecimento. É esse o terceiro elemento para o conhecimento, a justificação, ou então a evidência. Vamos ver um exemplo. E aí, Melissa, vamos? Ai, desculpa, Ali, não vai dar pra gente andar de bicicleta como a gente tinha combinado, não. Por quê? Ah, porque vai chover e eu não quero ficar resfriada. Ai, tá, e como é que você sabe que vai chover? É porque eu assisti ontem na previsão do tempo no jornal. Ai, você acredita na previsão do tempo? Claro, eles têm instrumentos específicos pra fazer a medição. Ah, Melissa, vamos lá rapidinho, antes da chuva. Não vai dar, a chuva tá chegando. Ai, como é que você sabe? Escuta o barulho do vento e do trovão. Ah, é a chuva chegando, não vai dar. É, então eu nem vou trocar de roupa, né? Ah, nem muda, não vale a pena, a gente marca outro dia, pode deixar. É, então vamos no shopping. Não, você tem que estudar, você tem prova depois da manhã, então aproveita, já que tá chovendo mesmo. É verdade, então... Ah, eu já sei, vou estudar geografia. Então beleza, manda ver. Aqui. O que esse exemplo nos mostra é que um dos personagens está apresentando razões para as perguntas que o outro faz. Essas perguntas são todas elas do tipo, mas por que você acredita nisso? E ele apresenta a razão por que acredita. É isso que se chamam evidências. Nós podemos comparar isso também da maneira como se estruturam os argumentos chamados dedutivos. Em qualquer argumento dedutivo, nós apresentamos razões para acreditar numa conclusão. Essas razões são chamadas premissas. Tomemos um exemplo bastante comum na literatura. Todos os homens são mortais. Aristóteles é homem. Logo, Aristóteles é mortal. O que ocorreu nesse argumento? Esse argumento exemplifica de maneira simples como funcionam as evidências. As duas primeiras sentenças constituem a evidência para a terceira sentença, que é a conclusão, ou seja, Aristóteles é mortal. A razão da minha crença em que Aristóteles é mortal é porque eu acredito antes que todos os homens são mortais e que Aristóteles é homem. Daí eu tiro a conclusão inevitável de que ele é mortal. Este é um exemplo em que as evidências são o mais forte possível para sustentar a conclusão. Em todos os raciocínios, sejam eles científicos ou da vida comum, essa é a estrutura básica. Nós apresentamos, se é que se trata de conhecimento e não de mera opinião, as evidências que sustentam aquilo que nós estamos afirmando. Quanto mais fortes e melhores as evidências, mais perto do conhecimento estamos. Quanto mais fracas e pouco relacionadas com o assunto, mais longe e mais perto da mera opinião nos encontramos. Vejamos alguns exemplos práticos. Quando alguém descreve um objeto qualquer, o carro comprado por João é um sedã 4 portas. Quando alguém enuncia uma lei geral, como a terceira lei do movimento de Newton, para qualquer ação existe uma reação de igual intensidade e de sentido oposto. Quando alguém enuncia uma lei econômica, por exemplo, se a procura por um produto for maior que a sua oferta,
a tendência é que seu preço suba. Se a oferta for maior do que a procura, a tendência é que seu preço caia. Nesses 3 exemplos, nós temos afirmações que podem ser verdadeiras. Aceitá-las como verdadeiras, no entanto, não é suficiente para considerá-las como conhecimento. É preciso apresentar para cada uma delas evidências que sustentem essas afirmações. Essas evidências vão ser de tipos diferentes, porque se tratam de pretensões de conhecimento diferente. No primeiro exemplo, trata-se de um conhecimento comum, baseado naquilo que nós vemos. No segundo caso, trata-se de uma lei geral que se aplica a todo o universo. Portanto, a maneira de justificar essa lei é diferente da maneira que eu justifico o meu conhecimento sobre como é um certo carro. E no terceiro exemplo, não se trata de uma lei natural que se aplica a todo o universo, mas se trata de uma lei relativa ao comportamento humano. Então, as evidências também são diferentes aqui, porque o comportamento humano depende da vontade das pessoas. Veja então como a coisa se articula no problema do conhecimento. Nós temos que, especialmente desses 3 elementos, crença, verdade e justificação ou evidência, nós temos que explicar o que se entende por verdade e nós temos que apresentar os critérios de evidência. Pois nem tudo aquilo que se diz que é verdadeiro, e nem tudo aquilo que se apresenta como evidência funciona realmente como tal. Essa é a tarefa da epistemologia. Tornar claro os critérios de verdade e os critérios de evidência. A dica de estudo para esta aula é a seguinte: Tratado da Natureza Humana, do filósofo David Hume, editado pela Unesp. Recomendo que vocês leiam especialmente ou exclusivamente a parte 1, livro 4º, seção 7, intitulada Conclusão deste livro, em que Hume trata exatamente das questões do ceticismo e da diferença entre um ceticismo exagerado e um ceticismo moderado. Boa leitura!